Olá a todos, hoje continuamos com o estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 28, que nós vimos que os samaritanos ali, eles estavam trazendo 28 espíritos em condições bastante difíceis, 22 ali desses 29 em desequilíbrio mental, e os outros 7, ele fala em completa inanição psíquica, ou seja, ali desprovidos ali de consciência numa situação bastante delicada. E no momento nós estávamos vendo que é dito para o André Luiz que o máximo que eles trabalhavam lá era 12 horas por dia, mas excepcionalmente eles estavam numa circunstâncias que exigia ali um pouco mais de trabalho deles. E ele continua dizendo: a sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de sabedoria e de bondade. Mas a irmã trabalha há muito tempo aqui? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais 3 anos para realizar meus desejos. Diante da silenciosa indagação do meu olhar, Narcisa falou amavelmente: preciso de um endosso muito sério, preciso de uma autorização muito séria. O que quer dizer com isso? Perguntou André Luiz interessado. Ela responde: preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Ou seja, ela desejava retornar à Terra para reencontrar ali espíritos muito ligados a ela. Por muito tempo, ela continua dizendo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, a recorrer à ministra veneranda, e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Então vejam que interessante. A Narcisa desejava voltar à Terra, reencontrar ali algumas pessoas muito queridas ali ao coração dela. Ela foi pedir autorização para a ministra veneranda, e a ministra recomenda que ela exige, na verdade, 10 anos de trabalho consecutivo. Por isso é que ela disse há pouco que ela já tinha ali mais de 6 anos e alguns meses e ainda faltavam mais 3 anos, ou seja, 3 anos para completar os 10 anos, então conquistar esse direito de voltar aqui na Terra. Então vejam que as coisas não são tão simples assim, olha, eu quero fazer, eu quero voltar para a Terra, eu quero ajudar alguém. A gente vai vendo que tudo aqui é por mérito, por merecimento, por conquista. Ali todo o seu histórico ali de serviços prestados, de dedicação, de dedicação ali no trabalho do bem. Então é mais uma situação em que a gente percebe que mesmo para ajudar alguém, nós ali, para retornar aqui na Terra, nós precisamos de ter méritos, créditos espirituais, horas de trabalho no bem, para que a gente consiga ajudar ali pessoas que não são tão queridas. E foi pedido a ela ali 10 anos de trabalho. E a Narcisa diz, olha, no primeiro instante, em que pediram 10 anos de trabalho consecutivos, quis recusar, considerando demasiada exigência, excessiva ali, pesada demais. Poxa, eu quero ajudar e tenho que trabalhar 10 anos. Mas depois ela diz, reconheci que a ministra estava com a razão. Afinal,
O conselho não visava o interesse dela, e sim o meu próprio benefício. Então esse conselho de trabalhar 10 anos não era ali um capricho, uma exigência descabida, um excesso de disciplina, não. A ministra sabia o bem que faria ali para Narcisa esses 10 anos ali de trabalho, e certamente depois desses 10 anos ela voltaria para a Terra muito mais preparada, muito mais segura, né? Muito mais ali lúcida espiritualmente, para que tivesse ali então as condições necessárias, que tivesse, né, um arsenal ali de conhecimentos, mas acima do conhecimento, o coração ali mais modificado. Tanto que aqui a gente vê que ela tem um trabalho ali de muito amor, de muita dedicação junto aos doentes, né? É fruto ali dessa conquista diária, né, de um trabalho ali de renúncia em favor desses doentes que ela atendia. E ela fala: ganhei muito, aceitando-lhe o parecer, né, aceitando-lhe o conselho. Agora sinto-me mais equilibrada, mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter por mera curiosidade pessoal aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Então a gente vai pensando um pouco como é delicado o processo do retorno para a Terra, né? Quanto planejamento. Então, muitas vezes a gente sabe que tem espíritos que antes de voltarem para a Terra, eles vêm aqui, eles vêm como se fosse numa visita para conhecer quem serão seus futuros pais, quem serão os futuros avós, né? Então há todo um cuidado, até engenheiros que do outro lado, eles ajudam no desenho, ali na programação do nosso corpo. Então se eu vou nascer, por exemplo, com uma anomalia, com uma deficiência, há engenheiros que projetam para que, né, quais os genes que eu terei, enfim, para que tenha ali aquela informação que traga ali ou a saúde ou eventualmente algum problema, né, alguma dificuldade física, mental, enfim, né? Então há todo um cuidado, há toda uma programação do lar em que vai nos aguardar, em que meio vamos viver. Então tudo isso é fruto de um planejamento muito delicado, muito sério, né? E a Narcisa, então, depois desses 10 anos, ela ia adquirir o direito de voltar para a Terra, né? E nós começamos o capítulo 29 agora, que se chama A Visão de Francisco. Quando Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Porque lembram que André Luiz está hospedado na casa de Dona Laura, que é a mãe de Lísias. E ela tratava ele ali como um filho querido, né? Só que ele saiu para fazer ali uma visita. E como ele foi convocado ao trabalho, ou melhor, ele se ofereceu para fazer ali um trabalho noturno, lembram disso? Ele não avisou ali a Dona Laura que ele não ia voltar ali naquela noite, né? E ele diz: pedi desculpas à minha benfeitora, forneci um rápido relatório verbal da nova situação. Por meio do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando o meu justo contentamento. Então ela ficou muito feliz ali de perceber que o André Luiz se engajou muito no trabalho, porque foi ela que aconselhou ele, lembram? André, não se limite a ser um mero observador, não se deixe levar pela curiosidade, mas tendo a oportunidade, se dedique ali de alma ao trabalho, né? Se coloque ali à disposição para ajudar. Então ela estava muito orgulhosa dele. Ao término da nossa ligeira conversa, ela disse bondosa: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se, mas de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que essa casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os doentes, com os enfermos, notei Narcisa
a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhar perdido no espaço, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: acuda-me, por amor de Deus. Tenho medo, medo. E o olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: Irmã Narcisa, lá vem ele, um monstro. Sinto os vermes novamente. Ele, livre-me dele, irmã. Não quero. Né? Ele, agoniado ali, pedindo ajuda. Calma, Francisco, pedia a companheira do infortunado. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Então ele está naquela perturbação, ela fala: olha, eu vou te ajudar, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. E fazendo um paralelo com a nossa vida, a gente busca ajuda, né, em vários lugares. A gente busca ajuda no centro, na religião, nos amigos, em alguma filosofia, na família, mas ninguém pode ajudar a nós, ninguém pode nos ajudar como nós mesmos, né? Então os espíritos ajudam, nosso espírito protetor nos ajuda, nos intui, nos estimula, mas é um trabalho que ele depende única e exclusivamente da nossa ação, da nossa vontade, da nossa atitude. Por isso é que nós não podemos colocar na mão de ninguém a nossa própria vida, o nosso próprio destino. Por mais que exista pessoas que nos amem, que nos querem bem, que nos apoiam, né? É como é dito aqui, há uma parte que ela é somente nossa, uma conquista nossa, do desenvolvimento ali da vontade, o desenvolvimento diário da disciplina, né? Isso do perdão, do trabalho, isso são conquistas individuais que absolutamente ninguém pode fazer por nós, né? Então por isso é que ela fala que ela vai ajudar, mas o trabalho mais intenso caberia ao próprio André Luiz. E falando do doente, continua dizendo: olha, o doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia conceitos carinhosos, mas voltava à mesma palidez de antes, prorrompendo, né, em novas exclamações. Mas irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela concordando. Mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Então ele começa aqui a ter visões, né? Tanto que ele falava: repare bem, ele não me deixa, me atormenta. Esse fantasma diabólico, o doente ali diz, acrescentava a chorar como uma criança provocando compaixão. Confie em Jesus, esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes, né? Que era ali a Narcisa, piedosamente. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, disse ele, terminado ali o passe, estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira me edificava. O bem como o mal em toda parte estabelecem misterioso contágio. Olha que interessante. O bem e o mal em qualquer parte estabelecem um misterioso contágio. Ou seja, tudo tem um efeito multiplicador. Então pensemos que influências temos deixado nas pessoas que passam pela nossa vida, naqueles que convivem conosco, não é? Que influência. Porque tudo, seja o bem ou o mal, isso tem um efeito multiplicador, como fala aqui, um misterioso contágio, né? Nós podemos contagiar positivamente alguém, como podemos contagiar negativamente, influenciando negativamente alguém também. Observando-me o sincero desejo de aprender,
Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? André Luiz pergunta. Está porventura assediado por alguma sombra invisível? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu caridosamente e falou: trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? O André Luiz fala espantado, né? E ela diz: o pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, proveniente de sua pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com a situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, inerte, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Mas nós vamos continuar aqui na semana que vem, entendendo mais detalhadamente por que ele tinha essas visões aterrorizantes, né? Como ela começa a falar que ele era excessivamente apegado ali ao corpo, alguém que não cultivou ali a espiritualidade ao longo da vida. Então ele se sentia preso ali aos despojos, ele se sentia preso ali ao corpo dele, mesmo já tendo desencarnado, já tendo morrido, ele se sentia preso ali ao próprio corpo. E a gente vai entender isso melhor na próxima semana. Que Deus nos ampare, nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus, graças a Jesus.